Nós vamos refletir rapidamente hoje, porque até já está o culto hoje, a nossa reunião aqui hoje está recheada de mensagens, de homenagens, e eu creio que isso em si já é uma oportunidade para a gente sair daqui com um pensamento muito bom. Mas seria falho da gente se a gente não abrisse a Bíblia e pensasse um pouco, mesmo que de uma maneira mais breve hoje, sobre como nós podemos ser melhor na família. E a leitura de hoje é Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha só, meus irmãos. Filipenses, capítulo 1, verso 6, é um dos versos que serve para a gente juntos abraçar essa ideia de que a gente não vai desistir da família. E claro, quando a gente fala que família a gente não desiste, né? A gente não desiste da nossa família, pode parecer um pouco ambíguo isso, pode parecer desnecessário para alguns, mas não é. Temos sofrido bastante ataque, não é de hoje, mas nos últimos tempos de uma maneira muito explícita contra a família do jeito que ela deveria ser. Do jeito que Deus criou. Isso vem acontecendo e acontecendo e acontecendo, e parece que também estamos nos descuidando a respeito disso, e vez por outra encontramos no meio dos nossos pensamentos uma liberdade para poder pensar uma família paralela, diferente do que a Bíblia ensinou. Deus fez homem e mulher, e deu a eles um privilégio de reproduzirem e preencher a terra, como diz lá em Gênesis. Isso não vai mudar. Por mais que alguém queira, que o Ibope jogue para cima essa ideia diferente, isso é um princípio, é uma regra básica. Isso não vai mudar. Não tem como alterar essa natureza do ser humano. E nós, como igreja, não podemos pensar diferente disso. Podemos pensar, ter pensamentos que existem aí paralelos, sim, não como igreja. Eles existem, podem existir num outro âmbito, no que diz respeito à religião, à crença, à confiança na palavra de Deus. Para nós o que vale é o que a Bíblia ensina a respeito da família. E a gente não pode desistir da ideia de Deus para a família. A ideia que Deus tem é única, o plano dele para a família é um só. E a gente não precisa fazer arranjo nisso aí. É óbvio, meus irmãos, olha aqui para mim, presta atenção, é óbvio que em alguns momentos acontecem situações muito inesperadas. Eu conheço mães que o pai abandonou ela com os filhos e tudo, e ela teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então, não pode ser assim? Ela não teve escolha. Foi assim porque teve que acontecer, ela teve que se virar. Conheço o contrário também, mulheres saem de casa e deixam o marido com os filhos e some no mundo. Quer ter uma experiência diferente, quer ter uma experiência com outro homem, com outra mulher, não importa. Abandona aquele combinado ali diante de Deus, aquilo que foi acertado diante do Senhor. E o pai acaba tendo que fazer papel de pai e mãe. E por muita misericórdia de Deus, por muita graça dele, ainda vemos filhos crescendo com uma certa regularidade, com certo equilíbrio. Mas o correto é o que a Bíblia diz. Nós não desistimos disso. Nós não desistimos daquilo que Deus fala para a gente com respeito à família. Nós não podemos abrir mão. Ser uma igreja moderna não está incluído nesse pacote abrir mão do que a Escritura diz. Não existe isso. Ser uma igreja relevante e atual para os nossos dias não quer dizer que nós vamos negociar princípios estabelecidos na Escritura, em momento algum. Aquilo que é errado, aquilo que é pecado, e nós vamos pedir graça e misericórdia de Deus para ajudar essas coisas a serem transformadas do jeito que Ele quer. Agora, sabe o que acontece? O problema é que, na maior parte do tempo, nós acreditamos que temos os recursos necessários para resolver. Que eu tenho na minha mão a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Esse eu acho que é o maior dos erros que a gente tem. Nós acreditamos, meus irmãos, que somos suficientes sozinhos para poder fazer funcionar a família.
para poder funcionar a nossa loja, para poder funcionar a nossa escola, para poder funcionar um monte de coisa na vida. A gente acredita que é muito bom. Agora, olha aqui para mim, se existe algo que é Deus que mandou fazer, Ele está realmente conduzindo o nosso coração naquilo, é Ele que está fazendo essa obra em nós. Ele que está atuando em nós e por meio de nós e por meio das pessoas que Ele coloca perto de nós. Paulo está escrevendo para a igreja aqui, ele diz algumas coisas interessantes, falando a respeito da continuidade da igreja, do crescimento dos irmãos, e aí me deparo com o verso 6 que diz o seguinte: pois eu estou certo de que Deus começou na vida de vocês, não vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Pois eu estou certo três coisinhas rápidas aqui para a gente pensar, bem rápidas mesmo. Seu casamento, sua família. Obrigado. Seu casamento, sua família, seu namoro, seu relacionamento, foi Deus que começou? Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus começa, Ele não deixa pelo meio do caminho. Uma pergunta você tem que fazer, porque de repente a sua escolha de cônjuge foi, ou é, ou está sendo, ou será baseado na influência apenas financeira, aquilo que é mais interessante financeiramente. Não adianta me olhar com esse olho assustado aí, não, porque pessoas casam sim, se ajuntam por interesse de dinheiro. Talvez o que uniu ou unirá você com alguém, que rege os seus princípios, é apenas obedecer e fazer aquilo que o papai e a mamãe diz, mesmo o papai e a mamãe não tendo um discernimento de Deus que você tem nesse momento. A pergunta que tem que ser feita é: quem é que começou essa obra em você? Quem é que começou a obra no seu coração, na sua casa? Quem é que deu início a esse negócio? Porque se você tiver a consciência, a certeza de que a obra que foi começada, que a sua família é um exercício da graça de Deus, do poder de Deus na sua vida, a Bíblia diz que Deus começou e Ele vai terminar. Então, primeiro, se Ele começou, Ele termina, porque o poder está nele. Ele que é realmente capaz de sustentar as coisas. Você pode fazer, eu e você podemos fazer participar de um monte de encontro de casais, de retiro, de treinamento, de terapia, mas se você não acreditar que seu casamento é uma obra de Deus e que Ele está trabalhando nele, dificilmente alguma coisa vai chegar até o final. Porque você vai querer andar na força do seu poder, das suas escolhas, da sua maneira de ajeitar as coisas. E não é. E como é Deus que começou a boa obra, e a gente está aplicando isso para a família, é Ele que estipula também o tempo, a ordem, o jeito das coisas acontecerem. Mas, pastor, eu gosto assim, eu queria que fosse desse jeito. Não, você tem direito de pensar o que você quiser, de gostar o que você achar que deve gostar. Você pode pensar nisso, mas se o casamento, se a sua família é algo que Deus começou, que Ele está trabalhando, Ele tem que ser consultado o tempo todo para saber que jeito que é o jeito certo. Nós não podemos, meus irmãos, olha aqui, nós não podemos ser refém do que os outros dizem. É muita coisa que está sendo dita a respeito da família, do relacionamento, da vida sexual do casal. Precisamos saber de Deus, perguntar para Deus o que Ele quer a respeito disso. Não dá para ficar perguntando. Até para criar filho, hoje a gente, se for escutar o que o Estado diz, a gente não obedece à Bíblia. Então, a gente precisa sim ser encurralado, ser colocado na sinuca de bico, num curé, numa situação de realmente bastante aflito para falar a quem eu sirvo, a quem eu obedeço, quem eu quero realmente obedecer. Porque daqui a pouco o Estado vai dizer que não precisa casar mais, ou que pode casar um homem, pode ter 10 mulheres, e nós vamos apoiar isso. Deixa eu passar rápido, porque tem um homem já me olhando com o olhinho
assim, né? Já pensou? Um homem ter 2, 3 mulheres, uma mulher ter 2, 3 homens. Daqui a pouco o Estado, por conveniência, por uma questão que eles vão fazendo conta, que vai ficar mais barato, para recolher imposto e tal, por um monte de outras questões que não tem nada a ver com fé e com moral, pode decidir sim que isso é comum, que isso é bom, que isso é assim. Como eles têm feito com a propaganda homossexual ultimamente. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar nessa onda, nós vamos entrar nessa barca, nós vamos bater palma para eles e falar assim, é assim porque é desse jeito mesmo. Uma ova que é desse jeito. É desse jeito para eles, para nós. A família que nós não desistimos dela, é essa que está debaixo da mão e da orientação de Deus. Ele que criou, Ele que conduz, e Ele estipula o jeito que deve funcionar. É porque na minha casa, pastor, na minha casa está estipulado lá, uma vez por semana, por exemplo, uma vez por semana eu dou um couro da minha mulher. E vai ter gente que vai falar assim, ninguém pode entrar na casa do outro, né? E decidir o que acontece na casa do outro. Pois bem, eu não vou entrar lá. Se me ligar falando que está acontecendo, isso eu chamo a polícia, porque isso não é problema meu, como pastor. Mas eu vou dizer constantemente, isso está errado. Não, mas é assim, nós é um acordo nosso lá. É um acordo que Deus não aprovou. Pergunta para Deus se Deus aprova que uma outra pessoa seja machucada constantemente. Seja com um braço, com alguma coisa, ou mesmo com palavras constantemente. Deus aprova esse tipo de coisa? Isso é casamento que está debaixo da graça. É isso que Deus começou, está construindo e vai chegar até um final com ele? É isso tipo de coisa? Isso não Deus está aprovando isso não. Então, eu disse que quero ser breve aqui, quero mesmo. Você, por favor, preste bastante atenção nas suas escolhas. Você, em nome de Jesus, preste bastante atenção nas suas atitudes, nas resoluções que você tem tomado com respeito à sua família. Porque, de repente, você está somente servindo a sua própria vontade. Deus não é o dono do seu casamento, não é o dono da sua casa. De repente, você está servindo a tradição da sua família. Existem muitas que não precisam ser feridas, mas tem algumas que, meus irmãos, por favor, não dá certo. A Bíblia não concorda com elas. A questão é, quem é que começou isso que você chama de família? A sua família. Quem começou a sua família? Quem é o dono da sua família? Quem é realmente o protetor da sua família? Se eu e você chegarmos à conclusão que a minha família é um presente de Deus, que Ele é que começou essa boa obra em mim e na Glenda, e agora com Caio, eu vou sempre depender dele, porque várias e várias vezes eu vou chegar à conclusão que eu não dou conta de tocar esse projeto até o final. Eu vou querer desistir em várias partes da jornada. Em vários momentos da caminhada eu vou me sentir cansado, vou me sentir estafado, incapaz de levar até o final aquilo que Deus começou. Mas se eu acreditar que Deus começou, eu vou olhar para esse verso de Filipenses capítulo 1, verso 6, e vou falar, Deus começou boa obra e Ele é estável para chegar até o final. Ele é fiel para terminar isso aqui, até que Cristo volte. Isso serve para o casamento, isso é útil para a vida cristã, isso é útil para os nossos chamamentos, nossas vocações, que nós costumamos chamar de vocação secular, né, para o trabalho. Precisa pensar nisso. Se Deus começa, Ele puxa, Ele que está segurando pela mão, Ele leva até o final. Agora, se você está pulando na frente da vontade de Deus, sempre escolhendo antes dEle e querendo que Ele venha com carimbo depois e chancele isso, cuidado. E mais, nós podemos ter certeza de que Ele começou, Ele vai terminar e Ele vai orientar isso também, do jeito certo. Nós não precisamos viver uma vida tumultuada no nosso lar. E como eu dizia, isso serve para qualquer coisa. A sua salvação, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, eu estou acreditando que todo mundo que está aqui já conheceu o Senhor Jesus,
como o único Senhor e Salvador da sua vida. Crê nele como único recurso para que a alma encontre de fato paz. Olha para Jesus não apenas como uma figura, um líder religioso importante e interessante, mas aquele único capaz de fazer ligação entre nós e o Criador. E se você acredita que Deus fez essa obra no seu coração, mesmo que hoje, amanhã ou qualquer dia desse você sinta medo, pavor, algumas tristezas, algumas coisas que venham abafar essa verdade, acredite, Deus começou uma obra em você, Deus colocou em você um desejo de se render a Ele, em nome do Senhor Jesus, Ele vai terminar essa obra, meus irmãos. Ele não vai parar pelo caminho. O diabo não vai roubar isso de você, não. O que Deus começou, Ele termina. Deus, diferente de nós, que ao rodar aqui em algumas partes de Vila Velha, encontramos com muitos prédios inacabados, ora por questão financeira, ora por algum embargo de projeto, ou coisa do tipo, Deus não tem esse problema. A Bíblia diz que Ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Então olha para mim mais uma última vez e preste atenção. Se Jesus começou uma obra no seu coração, pode se entregar para Ele, pode sentar tranquilo no seu colo, que Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Não precise ter medo disso, não precisa ficar assim apavorado. E não tente fazer esse trabalho, porque esse trabalho pertence apenas a Deus. Apenas agradeça. Volte-se para Deus e fale assim: Deus, muito obrigado, porque em Cristo Jesus o Senhor começou uma nova vida para mim. Em Cristo Jesus, Deus pode fazer uma obra diferente no coração da gente, do nosso trabalho e da nossa família também. E eu não desisto da família, não desisto. Porque a família é uma criação de Deus e por mais pedrada que ela tome, e isso vem acontecendo no decorrer dos séculos, assim como acontece com toda a verdade de Deus, passa-se, os cachorros ladram, mas a carruagem passa, continua. Se fosse para usar uma linguagem mais própria, mais perto da gente, o cachorro fica latindo, mas a carroça continua andando. E assim, a verdade do Evangelho segue triunfando e vencendo as épocas todas. É muita arrogância da nossa parte achar que a gente está vivendo na melhor época do mundo, o melhor momento do mundo, o momento de mais inteligência, de mais sofisticação, e que por isso já tiveram essa arrogância lá atrás. O que aconteceu? Deu em nada. O Evangelho está aí, continua transformando o coração das pessoas. Então, quero orar com você e por você nesse momento. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. O que eu peço a Deus agora é que você tenha condição de saber quem começou a sua família. Se você que começou a sua família e por isso está muito difícil mantê-la, entregue ela para o Senhor Jesus hoje. Tenha um gesto de confiança no Senhor. Fala para Ele aí, no seu coração mesmo. Senhor, até agora eu quis levar esse negócio do meu jeito, mas eu não vou dar conta. Eu tenho mais atrapalhado do que ajudado. Eu quero colocar nas tuas mãos e seguir a tua orientação. Pois eu estou bem certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, eu peço a Ti, Senhor, muito obrigado pelas mães presentes, muito obrigado, Senhor, pelas homenagens tão bonitas feitas aqui para as mães que tocam o nosso coração, nos lembram da importância delas. E muito obrigado pela sua palavra, que vem nos fazer lembrar que mãe é também uma parte daquilo que o Senhor criou, que é a família, é o resultado da criação do Senhor, da família. E nós queremos muito honrar essas mães, porque é algo que o Senhor valoriza. E queremos mais ainda, Senhor, que nos dê condição de valorizar a nossa família, de cuidar do nosso lar, de cuidar do nosso casamento, de colocar tudo isso na sua presença e crer que o Senhor vai conduzir isso de fato. Naqueles momentos onde a gente está na jornada da existência, enxergando muito pouco à nossa frente, tudo tampado, tudo escuro, que o Senhor nos enche o coração dessa certeza. O Senhor é bom, é fiel, é perfeito, começou algo e vai terminar isso que o Senhor começou. Que a nossa mão se apegue a Ti, que o nosso coração dependa de Ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém.